E nessa parte escrita, o que eles observam, né? O que é interessante eu ficar atento, porque o que é avaliado nessa parte escrita, tá? O uso da língua para criar um texto adequado, tá? A situação da fala proposta, isso daí é importantíssimo, tá? O primeiro que eles vão avaliar é assim, se realmente você usou a língua adequadamente, você conseguiu criar esse texto adequadamente, tá? E entrou e encaixou na situação que eles colocaram para você, tá? A primeira coisa que eles vão realmente ver e se importar em poder ver se está correto, tá? E essa parte é a adequação. Tá? Por exemplo, se tiver que escrever uma carta ou um jornal para expressar a opinião sobre uma notícia, um rádio, tá? Eles precisam ver se realmente está a adequação correta, né? Mas assim, tem uma coisa interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de artigo de opinião, você está dando a sua opinião. Correto? Então, um detalhe interessante, eles não se importam pela sua opinião, tá? O que eles evaluam, na verdade, dentro disso não é a opinião de vocês, mas sim como está colocando a ideia, se está respondendo ao que eles pediram, né? Então, isso são coisas que a gente realmente precisa ficar atento nessa parte, na sessão escrita, tá? Se integrou, por exemplo, de uma forma coerente os dados obtidos no áudio, porque como eu já falei, né, na primeira instância, eles falam de áudio, né? Eles colocam um áudio para vocês escutam e ainda dá algumas instruções para poder escrever sobre esse áudio, né? Então, eles prestam muita atenção se você integrou de uma forma correta e coerente os dados que eles estão pedindo, né? Então, são coisas que vocês precisam ficar realmente atentos a isso, tá? Se estiver, por exemplo, dirigido a alguns leitores, jornal em geral, porque eles podem pedir, né? Olha, eu quero que você escreva esse texto como se estivesse sendo escrito para seu chefe. E aí que entra aquela coisa de formal, informal, né? Como que eu vou escrever para meu chefe, né? Você vai se colocar na situação e escrever da melhor maneira possível, né? Porque a gente está falando com o chefe, então não vamos falar de tu, por exemplo, né? Então, eles estão vendo realmente. Você escreveu para o leitor que a gente está pedindo que você escreva, né? Se der a sua opinião, por exemplo, com justificativas, o que pode acontecer? Olha, eu opino isso, esse daqui é o texto. Eu preciso que você me coloque a sua opinião e me justifique por que você opina dessa forma. Então, eles vão ver as suas justificativas. Por quê? Nossa, eu opino isso porque isso. Você coloca justificativas. Então, são coisas que vocês precisam ficarem atentos. As instruções que eles vão dar para vocês verem se estão fazendo da melhor maneira possível, tá? Aí, no caso, se fizer todo o anterior com as formas linguísticas que correspondem, quando escrevo uma carta formal, por exemplo, sobre um assunto da atualidade, qualquer interlocutor que eu estou escrevendo, né? Se não existir, por exemplo, qual que é o vínculo, é amigo, não, é algum familiar. Então, diferenciar, por exemplo, o interlocutor, a escrita e realmente diferenciar a carta. Nossa, eu preciso que você escreva uma carta para um familiar. Como que vai ser a escrita que você vai direcionar para esse familiar, né? Tudo isso são detalhes que eles realmente observam dentro dessa sessão escrita, né? E no caso, se exprimir, por exemplo, se expressar a sua opinião, quais são os seus argumentos, se seus argumentos têm força necessária, por exemplo, nossa,
Eu preciso debater com você nesse argumento. Por que você colocou esse argumento aí? Você vai explicar e ainda reforçar o porquê desse seu argumento, né? Então, são coisas realmente, detalhes que vocês vão ter que ficar atentos para poder entregar, né, o que eles esperam de você, tá? Eles realmente, essa lista que eu dei agora para vocês, são detalhes que eles vão observar na sessão escrita, tá? Então, são coisas que vocês precisam ficar atentos. Vocês podem até praticar quando vocês estiverem na sua casa, antes de fazer a prova, se vocês estão conseguindo entregar todas essas partes, né, que são importantes para eles na hora de fazer a prova. Então, o que eu recomendo para vocês? Né? Recomendo para vocês ler, por exemplo, contos, como eu já comentei com vocês, contos curtos em espanhol, seja iniciando com contos infantis, por exemplo, que tem um vocabulário muito mais fácil, né? Vocês podem, por exemplo, ler comics, alguns cursos pequenos, né, por exemplo, e fazendo resumo do que vocês forem entendendo, talvez, de um seriado que vocês estejam assistindo, um seriado curto, colocar o que vocês entenderam, né? Vocês podem ouvir também programas de rádio e colocar o que vocês entenderam no momento, né? Fazer muitos resumos, escrever muito mesmo, que possam te ajudar a entender melhor, né, de uma forma muito mais clara, e ir aumentando, claro, o grau de complexidade, né, na leitura, porque não adianta vocês começarem, por exemplo, lendo contos infantis e terminando lendo contos infantis, né? Vocês precisam realmente aumentar esse vocabulário, aumentando a complexidade dos textos que você lê, das coisas que você vê, né? Filme, seriado, né? As coisas que você escuta, podcast, talvez, né? Que possam te ajudar, né? Porque você precisa criar esse vocabulário, tá? E melhorar cada vez mais, porque o vocabulário que te ajuda a melhorar na escrita, né? Você pode começar escrevendo super básico, não tem problema nenhum, mas aumente esse vocabulário e você vai ver a diferença que vai ter a sua escrita, por exemplo, do primeiro dia e a escrita que você vai ter talvez uma semana antes de fazer a prova, né? Vai ser muito diferente, né? E uma vez que vocês façam inscrição, por exemplo, no Celu, vocês têm como ver, por exemplo, um molde da prova, tá? Então, é legal vocês também lerem com atenção para se prepararem também na prova, por exemplo, na prova escrita e na prova oral, né? Mas começando assim, no caso da parte escrita, é muito interessante vocês verem esse molde, acompanharem, para vocês não caírem, né, de paraquedas, como eu já tinha comentado, né? Eu recomendo vocês praticarem muito a audição, tá? Não é somente escrita, tá? Para você também escutarem sotaques diferentes, né? Escutem bastante podcast, tá? Podcast tem de todo quanto é tipo, de cozinha, de esporte, né? Coloca podcast, por exemplo, de espanhol de México, espanhol da Argentina, do Chile, da Espanha. Por quê? Porque você pode, por exemplo, chegar na prova e eles colocarem um áudio com sotaque específico, tá? Vocês têm que conseguir entender esse sotaque, tá? Porque assim, o que diferencia países da América Latina são algumas palavras, porque todos falam o espanhol, tá? Vocês conseguem entender o que eles falam. É como no Brasil, por exemplo, se a gente vai, por exemplo, no Nordeste, vai para o Sul, né? O que diferencia uma parte do Brasil com outra são praticamente sotaques, tá? Isso daí que dificultou muito, por exemplo, me dificultou muito, porque tinha muitas coisas que eu não entendia, porque são sotaques diferentes. Realmente precisa entrar na cultura e entender melhor, por exemplo, o espanhol da América Latina. E vocês precisam praticar para poder aumentar o vocabulário e você compreender melhor e melhorar a sua audição, tá? Então, podcast é assim o que mais recomendo, porque vocês podem encontrar podcast de
de tudo que é tipo mesmo. E aí você pode escolher o que vocês tenha mais afinidade, o que mais te chame a atenção, tá? E que não seja algo cansativo. Vocês precisam ver isso como ajuda, tá? Algo que realmente aumente sua produtividade, tá? Não que te canse, nossa, eu vou ter que assistir de novo, vou ter que escutar de novo o podcast. Não, tem que ser algo que realmente te agrade e você goste realmente para te ajudar, tá bom? Então, pratique com séries, com filmes. E se vocês têm a possibilidade, por exemplo, de praticar com alguns amigos nativos, professores nativos, seria perfeito também, tá? Porque isso vai te ajudar muito também para você praticar, tá? Porque assim, o CELU demanda muito mesmo a parte escrita. Então, vocês precisam realmente praticarem muito, tá? Para vocês aumentarem muito o vocabulário, tá? Também tem, lógico, a parte de áudios que você terá que praticar, entender, escrever alguma coisa, tá? Dentro da parte escrita tem áudio e tem leitura. Tá? Mas é interessante que vocês pratiquem muito a audição, tá? Então, como eu já comentei, começa com um podcast, tá? De alguma coisa, algum tema de seu interesse que possa te auxiliar realmente, tá? E essa aqui, no caso, é uma parte da prova que eles fazem as perguntas, vocês vão ter que entender um pouquinho sobre tempos verbais, tá? Então, é nessa parte, por exemplo, a escrita, que vocês vão ter que saber sobre passado, presente e futuro, saber conjugar os verbos, né, na hora da escrita. Então, assim, você entrar na cultura e realmente entender como funciona é muito importante para você que está se preparando para fazer a prova, tá? E você pode praticar iniciando uma lista, por exemplo, de perguntas pessoais, talvez para seus pais, né? Você pode até pedir ajuda para familiares, para te perguntarem alguma coisa. Pode ser em português mesmo, aí você fala em espanhol, não tem problema, né? Mas você precisa realmente praticar, né? Sobre alguma curiosidade que alguém tenha de você, né? Que você possa falar, né? Porque tudo isso vai te ajudar realmente na hora de fazer a prova. E uma observação que eu dou para vocês: tentem ser muito sucintos, tá? Tentem ser muito objetivos quando vocês vão responder sobre alguma pergunta, sobre alguma questão dentro da parte escrita. Porque às vezes você começa com uma ideia, começa com outra e vai conectando e você nunca consegue finalizar a ideia. Tenta sempre se preocupar muito com a ideia que você precisa responder a alguma certa pergunta, né? E você vai responder de uma forma objetiva, seja direta. Porque se você fuge muito disso daí, pode dar problemas, pode atrapalhar você e pode até, por exemplo, terminar o tempo e você pode acabar não respondendo o que eles pediram, tá? Então, seja sempre muito objetivo na hora de vocês escrever a parte escrita com o que eles estão pedindo para vocês, tá bom?